Mahatma Tová, o tema da mensagem desse Shaharit de Yom Kippur é: libertem os seus irmãos. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez. Que o Senhor possa perdoar nossos pecados, que a gente possa compreender, entender onde nós estamos errando e que possamos ter força para corrigir tudo aquilo, Pai, que se faz necessário. Nós dependemos do Senhor, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Me ajude a passar essa mensagem corretamente para os meus irmãos. Cada um possa receber a parte que lhe cabe, ter a vida transformada pelo Senhor. Sem o Senhor, nada posso fazer. Beshem Yeshua Mashiach. Tema da mensagem: libertem os seus irmãos. É muito mais fácil, mais simples lidarmos com questões, com as coisas, quando nós sabemos de forma clara aonde é que nós estamos errando. Uma pessoa temente ao nome de Hashem, se por algum motivo, em algum momento, acender a sua ira, essa pessoa poderá perceber o seu erro mediante o convencimento da Ruach HaKodesh. E o melhor caminho a seguir é buscar pelo perdão, pela retratação e procurar se policiar para não cair no mesmo engano, cometer o mesmo erro. A maior parte dos problemas interpessoais ocorrem por causa da ira que se acende, e isso normalmente ocorre por divergências de opiniões ou quando nos sentimos provocados de alguma forma. E a situação se torna mais grave quando nós estamos cansados, quando nós estamos tristes, com algum problema de saúde, quando passamos pela perda de um ente querido, uma perda material, uma perda financeira, quando passamos por uma perda de trabalho, quando passamos por alguma situação aos nossos olhos que seja injusta, por algum motivo, ou quando estamos mais sensíveis nas nossas emoções, entre outras coisas. E todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a estas situações em uma maior ou menor intensidade. Nessas condições, nós podemos cometer erros que envolva até a nossa atenção, que pode expor até a nossa vida a riscos desnecessários. Quanto mais questões relacionais sensíveis. Assim, existe uma grande quantidade de situações que podem alterar o curso normal, o curso natural dos acontecimentos em uma vida, na vida de uma pessoa, e cooperar para desencadear situações adversas, situações difíceis, muitas vezes de entendimento. E a nossa reação diante de uma situação dessa, normalmente, é muito ruim. Por esse motivo, é muito importante termos pessoas ao nosso lado que possam cooperar, possam nos ajudar nesses dias, no dia mau, nos ajudar em oração, nos ajudar em amor, a sermos pacificadores em toda e qualquer situação, nos ajudar a obter tranquilidade e nos abster de assuntos sensíveis e polêmicos. Muitas vezes podemos nem perceber de forma clara que estamos mais sensíveis e, portanto, mais vulneráveis a errar.
mas as pessoas ao nosso redor normalmente percebem. Às vezes pelo nosso olhar, pelo nosso tom de falar, entre outras coisas. E quando percebemos isso, podemos ajudar, postergando decisões, postergando conversas sensíveis para uma outra ocasião. E assim estaremos cooperando para o bem daquela pessoa e também para o nosso próprio bem. Em um dia mau podemos ter ações ou reações ruins ou tomarmos decisões precipitadas, decisões erradas. Podemos falar palavras agressivas com um tom de voz agressivo e podemos magoar, ferir pessoas que amamos e que estão ao nosso redor para nos ajudar. E pior, por esse comportamento inadequado, ferir o coração do nosso Pai que está no céu, Hashem, que só nos tem feito o bem. Entretanto, a Satã não deixará as nossas ações passarem incólume, e Hashem não nos terá por inocente. Responderemos pelos nossos atos, pelas nossas decisões que tomamos, ainda que de forma precipitada. Então, muito cuidado com o que você fala, com a forma como você fala. Mishlei, Provérbios, capítulo 19, versículo 2b, na versão JB. Aquele que se apressa com seus pés, peca. Precisamos aprender a guardar o nosso coração. Precisamos conhecer os nossos pontos mais vulneráveis, os nossos limites e o que podemos ou não suportar, para não nos expormos a ter ações ou reações que nos conduza a pecar contra uma pessoa ou contra Hashem. Precisamos ser cautelosos, porque podemos encarcerar uma pessoa, um irmão, no Mashiach, em nome da justiça, acreditando no nosso engano que estamos fazendo o que é correto. Da mesma forma que o povo de Israel fez com o profeta Irmiarro, Jeremias. É isto que a Ruach HaKodesh quer nos ensinar nesse dia tão importante de Yom Kippur. O profeta Irmiarro, Jeremias, a serviço do Senhor, trouxe uma palavra de Hashem para o povo de Israel e para o rei, no território de Judá, de que eles deveriam se render, se entregar, seriam levados cativos pelos caldeus e assim preservariam a sua vida e a cidade de Jerusalém não seria destruída. E se eles não fizessem isto, seriam mortos e a cidade completamente devastada. As palavras de Hashem através do profeta não foram aceitas pelo povo nem pelo rei. As pessoas na terra de Israel tinham suas famílias, seus amigos, seus trabalhos, seus afazeres, e elas não queriam ser levadas cativas. Prestem atenção. Eles não cumpriam os mandamentos de Hashem e queriam que tudo seguisse como estava, sem arrependimento, nem no dia de Yom Kippur. Eles não conseguiam reconhecer seus pecados e pedir perdão diante de Hashem, situação que poderia mudar o destino daquele povo. Porque assim está escrito. Irmiarro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Percorra as ruas de Jerusalém, olhe em volta, observe e perguntem nas praças, caso consiga encontrar alguém, se houver alguém, que age com justiça e busca a verdade, eu a perdoaria. E ainda que digam,
como vive Adonai, o fato é que juram com falsidade. Normalmente, quando a pessoa não consegue reconhecer seus próprios erros, seus próprios pecados, ela dificilmente vai conseguir reconhecer uma instrução como sendo de Hashem. E isso tem se repetido em todas as gerações, até os dias de hoje. As pessoas não gostam de ouvir nenhuma palavra contrária à sua própria vontade. Embora o povo de Israel e o rei reconhecessem que Irmiarro estava a serviço de Hashem, eles se recusavam a receber aquela admoestação como sendo proveniente de Hashem. E no caminho de loucura que o povo de Israel escolheu seguir, com um decreto de morte, o Senhor ainda estava usando a vida do profeta para alertá-los para que eles não morressem, se entregassem e preservassem a vida, sua própria vida. Muitas pessoas do povo de Israel obedeceram e se entregaram aos caldeus. Perderam seus bens, é verdade, seus recursos, mas, por espólio, conseguiram preservar as suas vidas. E quem não o fez, perdeu tudo, até a sua própria vida. A história se repete. E hoje nós estamos fazendo o que é errado diante de Hashem e com dificuldade de reconhecer os nossos próprios pecados. Que Hashem possa nos perdoar. O profeta Irmiarro Jeremias era da família de sacerdotes. E no texto que lemos, relata que ele estava indo para o território de Benjamim para receber uma herança. Quando ele estava chegando na porta da cidade, ele foi barrado por um homem da guarda, chamado Ir-Iá, que provavelmente estava ouvindo a Shedim. Se levantou com uma falsa acusação, dizendo que Irmiarro estava fugindo para se agregar aos inimigos, os caldeus. Irmiarro se defendeu, respondendo que aquilo não era verdade. Mas o ódio daquelas pessoas, do povo de Israel, pelo profeta era tão grande que eles consideraram aquela mentira contra o profeta, prenderam e encarceraram Irmiarro. E a partir daquele momento iniciou um período de muita dor e angústia sobre a vida de Irmiarro. É muito triste sabermos a quantidade de injustiças e perseguições que Irmiarro sofreu por parte do povo de Israel, seus irmãos, seus próprios irmãos, por estar a serviço de Hashem. E Irmiarro, Jeremias, não havia feito nada de errado e foi lançado no cárcere, na prisão. Hashem poderia ter alertado o profeta para não ir para a província de Benjamim, poderia ter impedido toda aquela situação, mas não o fez. Não sei o motivo. Talvez o profeta poderia ser morto em algum outro lugar se tivesse liberdade. Não temos como saber. Mas o fato é que Hashem avalia todas as situações sobre a nossa vida e concede a melhor opção ou a menos pior, nesse caso do profeta. O povo de Israel odiava o profeta Irmiarro pelas palavras de Hashem que ele trazia, mas temiam matá-lo pessoalmente. Então, depois do cárcere, o jogaram na cisterna, no calabouço, pensando, se Hashem quisesse de fato livrá-lo, então ele seria livre. Que loucura. Uma situação bastante complicada. O Senhor não conseguia usar ninguém entre o povo de Israel para ajudar Irmiarro. Então Hashem levantou um homem chamado Eved-Melech, um etíope, um homem estrangeiro, para ajudar o profeta Irmiarro a sair com vida daquela situação. Irmiarro, Jeremias, capítulo 38, versículos 7 a 10.
Eved-Melech, o etíope, um oficial da casa do rei, ouviu que eles haviam posto Irmiarro na cisterna. Quando o rei estava sentado no portão que dava para Benjamim, Eved-Melech deixou o palácio e disse ao rei: Meu senhor, ó rei, esses homens agiram mal com Irmiarro, o profeta. Eles o atiraram na cisterna e ele provavelmente morrerá ali, por causa da fome, porque não há mais comida. Então o rei ordenou a Eved-Melech, o etíope: Tome 30 homens daqui com você e tire Irmiarro, o profeta da cisterna, antes que ele morra. Se Hashem precisar usar um estrangeiro para socorrer a sua vida, ele vai fazê-lo. Então não duvide no seu coração, porque Hashem é bom, Baruch Hashem, por vidas que se colocam à disposição de Hashem para trazer para esta terra a mishpat de Hashem. Estamos vivendo tempos difíceis na nossa sociedade. E as pessoas têm sido lançadas continuamente em algum tipo de cárcere, por nada. E por menos ainda, posteriormente, têm sido lançadas em calabouços. E a Ruach HaKodesh deseja nos mostrar como devemos lutar contra esse espírito estranho que cobre toda a terra, falando na mente das pessoas, conduzindo com mentiras a vida das pessoas para que elas prejudiquem outras vidas inocentes, jogando-as em algum tipo de cárcere, de cisterna, com o propósito de matá-las. Principalmente se for uma pessoa a serviço de Hashem. E qualquer um de nós podemos dar ouvido a esse espírito estranho e lançar no cárcere uma pessoa inocente. Um irmão no Mashiach. Irmãos, nós não podemos mais passar por isso. Existe pessoa nesse momento, eu denuncio a Hashem, com a mente sendo bombardeada por mentiras, com visões de terror proveniente do reino das trevas, para elas tomarem decisões que vão encarcerar suas famílias, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus irmãos. Se você está passando por isso, denuncie e peça socorro a Hashem. Não tome nenhuma ação precipitada. Aguarda, resista e o Senhor te livrará, ainda que ele precisar usar um estranho. Não podemos mais nos permitir ser usados pelo mal para encarcerarmos outras pessoas, lançando-as em calabouços, lugares onde elas nunca deveriam estar. Todos nós temos uma história, de alguma forma. Já fizemos o mal, já ferimos alguém e desejamos receber o perdão com misericórdia dessas pessoas. Porém, quando somos nós as pessoas feridas, a situação tem outro peso. Queremos perdoar, mas temos muita dificuldade em oferecer o nosso perdão. E pior, muitas vezes queremos até nos vingar. Isso é pecado. As famílias estão enfrentando divisões como nunca eu pude observar em toda a minha vida. Casamentos e relações familiares sendo desfeitos. Irmãos se degladiando com muitas mágoas por nada, absolutamente nada. E o amor de muitas pessoas está esfriando. Se você, por alguma razão, se sente preso em algum tipo de cárcere, em alguma cisterna, medite nesta palavra. Terrilim, Salmos, capítulo 124, versículo 1 a 8. Se Adonai não tivesse sido por nós, que Israel o repita, se Adonai não tivesse sido por nós, quando os povos se ergueram para nos atacar, então
quando sua ira se acendeu contra nós, eles nos teriam tragado vivos. Então as águas nos teriam submergido, e a torrente nos teria varrido. Sim, as águas correntes teriam passado exatamente sobre nós. Bendito seja Adonai, que não nos deixou ser uma presa para seus dentes. Escapamos, como um pássaro da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e nós escapamos. Nosso socorro está no nome de Adonai, o Criador do céu e da terra. Meus irmãos, nós devemos nos apresentar a Hashem, pedir perdão pelos nossos pecados e confiar em Hashem. E se fizermos isso com todo o nosso coração, ainda hoje, até o findar desse dia de Yom Kippur, nós seremos libertados. Entretanto, se aprisionarmos alguma outra vida com a nossa falta de perdão, com a nossa falta de misericórdia, querendo exercer a nossa própria justiça, que estejamos preparados para as tristes consequências que poderão vir sobre a nossa própria vida. Hashem, através de Yeshua, busca pessoas que são pacificadores na terra. Então disse Yeshua, tem em Salmos 101, versículo 3 a 8. Não permitirei que haja diante dos meus olhos nenhuma coisa vergonhosa. Odeio aqueles que agem de forma desonesta. O que eles fazem não me atrai. O erro se apartará de mim. Não tolerarei o mal. Se alguém caluniar o outro em segredo, eu o farei calar. Olhos arrogantes de coração soberbo, não os posso suportar. Procuro os fiéis da terra, para que possam ser meus companheiros. Os que vivem de modo íntegro serão meus servos. Nenhum enganador habitará em minha casa, nenhum mentiroso será meu conselheiro. E cada manhã destruirei todos os ímpios da terra. Exterminarei da cidade de Adonai todos os malfeitores. Quando conseguirmos compreender que somos todos pecadores, pois assim está escrito, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão destituídos da kavod, da honra de Hashem. Quando conseguirmos compreender que somos todos pecadores, passaremos por cima do nosso orgulho ferido. Vamos ignorar as nossas diferenças, voltaremos em arrependimento para fazer a vontade de Hashem através de Yeshua nessa terra. E então o reino dos céus poderá ser edificado, primeiro na nossa vida, e depois, através da nossa vida, na vida de outras pessoas ao nosso redor. Moshe servia a Hashem e aprendeu a amar o povo de Israel. E passou por algumas divisões entre o povo de Israel, contrárias à vontade dele, Moshe, e talvez a pior de todas foi com seu primo Korah. Uma pessoa da família agregou muitas outras vidas para lançar Moshe e Aharon em um cárcere, em uma cisterna, e deixá-los para trás, no deserto. Moshe ainda tentou lutar pelas outras vidas que havia sido agregadas naquela rebelião. Procurou ter com Datã e Avirã pessoas de bom conceito entre o povo de Israel. Porém, o orgulho daqueles homens os fizeram acreditar que eles estavam certos e acusaram Moshe e Aharon ainda mais. Eles haviam sido contaminados pelo ódio produzido pelas publicações distorcida e mentirosa de Korah. No final,
a verdade de Hashem triunfou sobre a terra e Korah pagou um elevado preço por sua rebelião, arrastando com ele todas as pessoas que deram atenção para aquelas mentiras. Cuidado com o seu orgulho, cuidado com o que você tem se alimentado, principalmente com informações que produzam no seu coração algum tipo de indignação, de ódio. Tome muito cuidado. A indignação é um estágio anterior para o ódio. Para você que gosta de sinais, preste atenção. Um dos grandes sinais de que estamos no engano é quando nos recusamos a falar com uma outra pessoa da qual nós discordamos. E a ação dessas pessoas é buscar por mais distância. A pessoa que deseja servir a Hashem e viver pela Torá não tem nenhum receio de conversar com ninguém, principalmente para resolver alguma situação de conflito. Buscando sempre pela pacificação, porque assim está escrito. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Como abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Hashem. As pessoas que buscam pela guerra estão a serviço do mal, a serviço de Hassatã nessa terra, com o objetivo de encarcerar alguém que encontrar. Cuidado com isso. Maridos, esposas, filhos, pais, não tomem decisões precipitadas que podem colocar alguém da sua família em um cárcere. Não aprisione mais os seus irmãos, para que a sua vida não seja presa espiritualmente. Hashem tem nos chamado para seguirmos a Shalom, para seguirmos Yeshua. Então, conversem, ouça com atenção o que a outra pessoa está reclamando. Dê oportunidade para a paz. Se queremos misericórdia, primeiro, devemos ter misericórdia. Zelem pela unidade, como Yeshua deseja que nós façamos. Shaul HaShaliach estava se sentindo encarcerado em um julgamento pelos irmãos da cidade de Coríntios. Sentia-se acusado, ultrajado e humilhado. E mesmo estando nessa condição, a ação de Shaul foi escrever para eles e demonstrar como estavam os seus sentimentos, demonstrar o mal que aquela situação estava causando sobre a vida dele. Shaul não queria constranger ninguém, ele queria apenas esclarecer as questões das quais ele se sentia acusado. Shaul tratou aquelas pessoas como filhos, declarou seu amor, sua dedicação, inclusive através da vida de outras pessoas que ele havia enviado no mesmo espírito, na Rua HaKodesh. Shaul era enviado de Yeshua. E não aceitar alguém que Shaul havia enviado seria como rejeitar o próprio Mashiach. O desejo de Shaul HaShaliach era que aquela complexa Querrilá de Coríntios deixasse a sua teimosia de lado, aprendesse o caminho de Hashem e assim pudessem dar bons frutos. Muitas pessoas não têm noção do mal que podem causar na vida de outras pessoas com as suas acusações mentirosas. E as pessoas que fazem isso esquecem
que nada passa desapercebido aos olhos de Hashem, que retribuirá a cada um conforme as suas obras. Para nós fecharmos, Irmiarro foi libertado, guardado e protegido por Hashem do ódio do povo de Israel. E as consequências sobre as pessoas que fizeram aquilo com o profeta foram terríveis. E veja você o que ocorre com um homem que Hashem deseja honrar. Veio então esta palavra ao profeta, Irmiarro, Jeremias, capítulo 39, versículo 16 a 18. Vá e diga a Eved-Melech, o etíope, que Adonai Sevaot, o Deus de Israel, diz: eu estou prestes a cumprir as minhas palavras a respeito desta cidade, palavra de desastre, não de bem. Quando o dia chegar, essas coisas se tornarão realidade diante dos seus olhos. Nesse tempo, porém, eu o resgatarei, diz Adonai, e não o entregarei aos homens a quem você teme. Sim, eu o manterei a salvo. Você não cairá pela espada, mas escapará vivo, porque você pôs a sua confiança em mim, diz Adonai. No final, as pessoas que se levantaram para encarcerar alguém, pessoas que não dão oportunidade para outras de reconciliação, pessoas que endurecem o seu coração para Shalom, que se recusam a caminhar em unidade com seus irmãos, conduzidas pelo orgulho pessoal, são arrebatadas pelo rancor e pelo ódio no seu coração. E essas pessoas são as mais prejudicadas, conhecendo sobre as suas próprias vidas o resultado das suas más escolhas. Não sejamos mais assim, que possamos compreender que nossos pecados estão diante dos olhos de Hashem. Todos nós somos pecadores. E que nós possamos clamar por perdão, pela misericórdia de Hashem. Então, Aruar nos convida a estender também sobre outras vidas este perdão e essa misericórdia proveniente de Hashem. Guarde no seu coração e medite nesse texto. Yaakov, Tiago, capítulo 2, versículo 12. Porque o juiz será sem misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Entretanto, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em nome de Yeshua, Senhor, nosso Pai, nos perdoe. Não vamos deixar que o amor se esfrie no nosso coração ou no coração das pessoas que amamos ao nosso redor. Que sejamos corajosos como o etíope, que possamos colocar os nossos irmãos em liberdade. Primeiro, do nosso coração. Que possamos viver pela misericórdia da qual nós estamos clamando nesse dia. Que possamos confiar em Hashem. E assim seremos salvos. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graças, Santo, Santo, Santo. Pai, me perdoe. Como eu tenho consciência, Pai, nesse dia, do quanto eu tenho errado diante do Senhor. Me perdoe. E eu estendo essa oração, Pai, sobre todas as pessoas que desejam ter a vida transformada pelo Senhor. Obrigado pelas Tuas ministrações. Pai, não se retire de nós. Nós não temos para quem ir, nós não temos o que fazer. Nós confessamos, eu confesso aqui, a minha total dependência do Senhor. Pai, nem falar direito eu sei. Cometo muitos erros, principalmente em português. Que isso não seja usado para envergonhar o Teu nome. Me ajude.
a ser alguma coisa útil na tua mão, nessa terra, em trevas. É o que eu lhe peço. Tenha misericórdia da minha vida, porque eu nada sou e nada posso fazer. Tenha misericórdia. Bexem Yeshua HaMashiach. Assim seja.